7 horas mais 34 minutos. Confira os destaques desta sexta-feira. E a Câmara de São José dos Campos aprova um projeto do prefeito Felício Ramute que amplia em 88% o número de agentes comunitários de saúde. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. Blitz da Lei Seca é programada para segundo fim de semana de festival em São José. E o destaque esportivo é seu, Douglas Araújo. Vem aí o segundo turno do Brasileirão, Doni. E hoje tem convocação do Tite, hein? E mais, Justiça dá ganho de causa ao prefeito Isaías e diz que ficha limpa municipal é inconstitucional. E hoje nós teremos como convidado o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Ele participa conosco a partir das 8 horas. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 36 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 20 de setembro de 2019, uma sexta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio. A mesa de som é dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a sexta-feira, vamos então com a previsão do tempo. Hoje o dia clareou às 5h58 e vai escurecer hoje às 6h01, às 18h01. Probabilidade de chuva hoje de 80%, mas a temperatura permanece alta, hein? Segundo o CPTEC e INPE, nós teremos hoje forte calor e baixa umidade relativa na região. Haverá um aumento de nebulosidade entre a tarde e a noite, com condições para pancadas de chuva isoladas, principalmente entre o Alto Vale e o Litoral Norte. Ontem à noite já choveu, principalmente no Alto Tietê, né? Choveu bastante no Alto Tietê, na região metropolitana do Alto Tietê. Choveu bastante no período noturno. No sábado e também domingo não deve ser diferente. O tempo vai permanecer nublado, com possibilidades de chuva no período da tarde, mas sempre com temperatura elevada. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas nesta sexta-feira. Ana Lúcia Ferreira com as informações. Bom dia, Ana. Oi, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que chegou com a gente aqui nessa sexta-feira. Vamos direto, então, às rodovias, o que é notícia nas rodovias nas últimas horas. E eu começo destacando, Doni, duas ocorrências de destaque aqui na nossa região. A primeira delas em Jacareí, envolvendo um motociclista de apenas 23 anos que infelizmente morreu em um acidente entre duas motos na manhã desta quinta-feira na rodovia Geraldo Scavone, aqui em Jacareí. O acidente foi por volta de 8h30 da manhã, na altura do quilômetro 99. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os dois motociclistas trafegavam no mesmo sentido e bateram quando um deles foi trocar de pista. O motociclista que seguia atrás não conseguiu frear a tempo e bateu na outra motocicleta. O piloto da moto atingida foi arremessado e o capacete dele chegou a se soltar. O serviço de atendimento do SAMU foi acionado, mas infelizmente ele faleceu no local. O outro motociclista de 20 anos teve ferimentos leves. Também falando de ocorrências aqui na nossa região, Doni, uma outra que assustou bastante os moradores de Jacareí nessas últimas 24 horas foi justamente envolvendo um motorista de 67 anos de idade que atropelou 5 adolescentes no bairro São João, aqui em Jacareí. Esse acidente foi no começo da tarde desta quinta-feira. A suspeita é de que ele tenha perdido o controle da direção após ter uma crise convulsiva no volante. As vítimas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro da cidade de Jacareí. Falando um pouquinho também aqui da rodovia Presidente Dutra, né?
A gente vai direto para lá atualizar as informações do quilômetro 138 ao 139. Nós temos excesso de veículos neste momento na pista sentido São Paulo e também do quilômetro 144 ao 145, outro ponto de lentidão no sentido São Paulo, também por excesso de veículos. Nos demais pontos, o motorista consegue desenvolver aí uma boa velocidade, com exceção da chegada à capital paulista, onde o motorista já para a partir do quilômetro 206 até o 210, na altura de Guarulhos. Mercado financeiro. 7 horas mais 39 minutos e os funcionários dos Correios decidiram então suspender em todo o país a paralisação iniciada no último dia 10. Eles estavam em greve. Eles aceitaram a proposta do Tribunal Superior do Trabalho de prorrogação do atual acordo coletivo da categoria até a data do julgamento do dissídio. Os trabalhadores, entretanto, decidiram manter aí o chamado estado de greve até o julgamento do dissídio coletivo marcado para o dia 2 de outubro. Esporte. 7 horas mais 40 minutos. Douglas Araújo com as informações. Alô, Douglas, bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, Robinho. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. Tudo tranquilo aí, Doni? Aqui tá tudo tranquilo, Douglas. E com você, tá tudo tranquilo? Também tudo tranquilo. Mas eu queria mandar um recado pro pessoal lá do grupo do WhatsApp, Doni, do pessoal do Panorama, avisar que eu tô de regime, que eu não tô comendo nem frango, nem tomando suco Del Valle essa semana, viu? Eles ficam mandando aí receita aí com que vai frango, falaram do suco. Eu não entendi por que vocês estão preocupados com a minha saúde, mas eu tô de regime, não tô comendo nem frango nem suco, viu, Doni? Mas você tá desanimado, Douglas? Não, tô animadíssimo. Tô animado aí, Doni. Vai começar o segundo turno do Brasileirão, né? E não sei se esse horário das 11 da manhã no sábado agradou a torcida, mas a rodada começa aí amanhã, às 11 da manhã, lá no Engenhão, com Botafogo e São Paulo. Também amanhã, só que às 17 horas, tem Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, né? Flamengo é preocupado com a Libertadores, está sofrendo aí processo dos torcedores que estão com problema no programa sócio-torcedor, que tem mais flamenguista do que lugar no estádio, né, Doni? Então, quem paga há 5 anos o sócio-torcedor do Flamengo não está conseguindo comprar ingresso para a semifinal contra o Grêmio. Tá um imbróglio aí que foi parar na justiça, viu? Aliás, tá voltando a mesma história do Maracanã antigo, né? Então, é complicado, né, Doni? Porque não só o Flamengo, né, mas os outros... Se você tem um programa de sócio-torcedor com 100 mil inscritos, 100 mil associados, já tem mais sócio-torcedor do que lugar no estádio, qualquer time brasileiro, né? Uhum. E você tem que criar uma prioridade. Então, parece que a prioridade do Flamengo foi o torcedor que comprar um pacote para o segundo turno do Brasileirão, tem prioridade 1 para comprar ingresso da Libertadores. E gente que tem aí, está acumulando ponto, que é o tal do programa de milhagem, né? Gente que está acumulando ponto não conseguiu, né? Porque quem entra no site do Flamengo para comprar o ingresso já disse que tá tudo esgotado os lugares no Maracanã. Só que ainda assim, Doni, eu acho melhor do que aquelas filas gigantescas que surgiam na Gávea, né? O cara chegava às 7 da manhã na fila, saía às 6 da tarde e às vezes saía sem o ingresso até, né? Como tem mais da oferta e da procura, como tem mais procura do que oferta, alguém vai ficar de fora, viu, Doni? Não tem jeito, né? Tem que arrumar um meio termo aí para que todo mundo possa ser aí contemplado. Pois é. Eu lembro que lá na final da Libertadores, quando o Corinthians disputou em 2012, eles fizeram quem tinha mais ingressos comprados, né? Então quem foi o primeiro da fila foi um caminhoneiro que ele fazia os fretes para São Paulo casarem com o jogo do Corinthians. Então ele tinha, assim, em torno de 300 pontos. Aí a direção do Corinthians ligou para ele, para o segundo da lista, para ver a prioridade. Então é uma forma. Mas também naquela época no Pacaembu tinha mais torcedor do que lugar disponível no Pacaembu, né? Alguém sempre fica de fora, viu, Doni? Não pode ser usado o critério subjetivo, né? Se tem um critério objetivo, quem comprou mais tem prioridade. Quem comprou um pacote tem prioridade. Você pode não concordar, mas é um critério. Agora não pode ser subjetivo, né? Quem conseguiu entrar mais rápido na internet leva, aí não dá, viu, Doni? Agora, Douglas, começando aí esse segundo turno aí, tem favorito aí para levar o segundo turno? O Flamengo continua como favorito, né? Vai pegar o Cruzeiro aí que tá lá
na rabeira do campeonato. O Santos também é favorito, só que pega o Grêmio que tá embalado, né? O Grêmio é tido como o melhor futebol do Brasil, e o Santos, a gente tá torcendo para que não seja aquela Coca-Cola de 3 litros, né, Doni? Sabe como é que é a Coca-Cola de 3 litros, né? Chega no meio, acaba o gás. O Internacional pega a Chapecoense, Internacional que está aí de cabeça inchada por conta do vice-campeonato na Copa do Brasil, pega a Chapecoense lá na zona de rebaixamento. O Fortaleza pega o Palmeiras, lá em Fortaleza. O Palmeiras, para mim, é um dos favoritos aí nesse segundo turno. O pessoal estava reclamando do Mano Menezes, já está vendo com outros olhos aí. Vasco e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense tá de ressaca aí, comemorou no meio da semana a Copa do Brasil. CSA e o Ceará. O Ceará é um dos times que vai brigar lá em cima, não por título, né? Mas para esses campeonatos internacionais, esses campeonatos sul-americanos, né? Goiás e Fluminense tentando sair da zona da bagunça que eles chamam, né? E o Avaí, Doni, vai jogar contra o Atlético Mineiro na ressacada, aquele jogo da segunda-feira, certo? Então, para mim, nesse segundo turno, eu acho que não muda muito não, viu, Doni? É aquela história não muda muito. A colocação pode, assim, ser que o Flamengo não seja campeão, mas Flamengo, esse pessoal que está na ponta aí, Doni, o Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Internacional, agora que não tem mais 2 competições, até o Bahia ali é o pessoal que vai brigar pela ponta, né? Pode ser que o Grêmio chegue um pouquinho, o Atlético Mineiro que estava lá na ponta, se foi eliminado da Sul-Americana, né? Perdeu ontem também, assim como o Corinthians perdeu na quarta-feira. Pode ser que o Atlético tenha mais um gás aí, mas eu acho que não muda muito de Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Internacional, São Paulo, a ponta do Brasileirão não, viu, Doni? Eu concordo com você, eu acredito aí que fica entre Palmeiras, Santos e também aí o Flamengo aí, brigando aí pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O pessoal fala do Flamengo, que o Flamengo tá disputando 2 competições, né? O Flamengo teve muito na mídia essa semana por conta de pesquisa Datafolha de torcida e tudo mais, mas o Flamengo tem elenco para se passar do Grêmio na semifinal, para disputar a final da Libertadores e ainda se manter lá no topo do Brasileirão, assim como o Palmeiras também tem. Mas vamos ver aí o interesse do clube se passar pelo Grêmio em continuar, em dar prioridade pro Brasileirão aí. E o Santos é aquela incógnita, né, Doni? Tem um bom técnico, mas dá a impressão que o Santos cansa em determinado momento, né? E ainda assim, sem ter um elenco recheado como tem Palmeiras e Flamengo, está na terceira posição do Brasileirão aí. Tá certo então, Douglas. Daqui a pouquinho você volta e você traz pra gente a grande vitória do basquete do São José ontem, Douglas? Teve a vitória, né? O São José pegou o time de Franca, que é um dos bichos papões aí. O jogo parece que o São José não tomou conhecimento do Franca, não se intimidou. Eu só fiquei meio decepcionado, Doni, com a ausência da torcida. Eu acho que tinha muito lugar vazio lá no Lineu de Moura. Mas isso aí a gente vai falar direitinho daqui a pouco. E o São José está a uma vitória aí de passar para a próxima fase do Campeonato Paulista de Basquete. Legal, daqui a pouco você volta com outras informações. Um abraço, bom dia, Douglas. Um abraço, Doni, bom dia aí. Bom dia, valeu, obrigado pela participação. Douglas Araújo volta com todos os detalhes daqui a pouco também no nosso jornal. E você já sentou frente a frente com um escritor? Em Jacareí, a Biblioteca Municipal abre inscrições para Viagem Literária 2019. Vamos entender como vai funcionar com a reportagem de Ana Lúcia Ferreira. A Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria Municipal de Educação, abriu as inscrições para o projeto Viagem Literária 2019. Nós temos aqui na cidade de Jacareí uma biblioteca municipal, né? E que, claro, precisa aumentar a sua frequência, né? Os seus frequentadores, principalmente por oferecer ao leitor um amplo espaço de participação popular hoje. E o Viagem Literária é uma excelente oportunidade para isso. A gente vai entender melhor esse projeto com o Luiz Cláudio Borges, que é o supervisor da Biblioteca Municipal da cidade de Jacareí, a Biblioteca Macedo Soares.
Luiz, muito obrigado pela gentileza. Vamos começar explicando então o projeto, né? Viagem Literária 2019. Primeiramente, muito obrigado. Sempre um prazer poder falar com os ouvintes da Rádio Mensagem sobre as nossas atividades, nossas programações. Nós aqui da Biblioteca Municipal Macedo Soares, a Biblioteca Pública de Jacareí, da Secretaria Municipal de Educação, a gente tem uma programação voltada agora nesse mês de setembro para as comemorações de aniversário dos 111 anos de aniversário da Biblioteca Pública aqui de Jacareí, a Biblioteca Macedo Soares. E o Viagem Literária, essa edição 2019, que nós estamos desenvolvendo com uma ação conjunta entre a biblioteca e o CISEB, que é o Sistema Estadual de Biblioteca Pública de São Paulo, ele visa aproximar os leitores da biblioteca, os munícipes da cidade de Jacareí, da região, com o mundo da literatura, com os livros, com a biblioteca, através de várias ações de fomento à leitura, como o encontro com autores. Então, esse Viagem Literária edição 2019, que vai ocorrer no dia 24 de setembro, às 9 horas da manhã, na Biblioteca Municipal Macedo Soares, ele vai ter como tema, essa segunda edição, vai ter como tema a literatura fantástica. Literatura fantástica inspirada na cultura brasileira. Então, o nosso autor, o autor que vem para a cidade de Jacareí conversar com os nossos munícipes, com os nossos leitores, chama-se Fábio Cabral, é um autor conhecido de livros de romance e literatura fantástica para o público jovem, para o público adulto, para a comunidade geral interessada nesse assunto. E ele vai passar uma manhã conosco, vai falar dos seus livros, vai falar do seu processo de criação, de escrita, vai falar com os jovens, com a comunidade que vier nos prestigiar nesse dia, vai falar sobre literatura, sobre literatura fantástica. A ideia é que a gente possa fazer um grande momento de encontro com o autor e ao mesmo tempo também comemorar os 111 anos de aniversário da biblioteca através desse projeto muito bonito, muito importante que tem aqui no estado de São Paulo, que é o Viagem Literária 2019. Importante dizer assim que o Viagem, ele é fruto de um edital que a biblioteca concorreu no começo desse ano, venceu o edital e recebe ao longo de 2019 como sede várias atividades de leitura. Então, Viagem Literária, que é esse grande programa que já acontece em todo o estado de São Paulo, também está presente aqui em Jacareí, através da nossa Biblioteca Municipal Macedo Soares. E aí, assim, vai ser um dia muito legal, vai ser um dia muito interessante de encontro com o autor, dia 24 de setembro, às 9 horas. E as inscrições estão abertas, elas podem ser feitas através de um formulário pela internet, no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, que é o www.jacareí.sp.gov.br. Você tem uma matéria que faz a chamada para esse evento Viagem Literária e tem um link, né, o clique aqui, que você vai direto para o formulário de inscrição. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, ela também pode nos procurar na Biblioteca Municipal Macedo Soares, que a gente tem aqui uma estrutura para facilitar essa inscrição também. Ou pode entrar em contato através dos telefones 3959-2258, que a gente pode passar mais informações sobre o evento. O mais importante é participar. A gente tem preparado uma atividade com muito carinho, com muita atenção, com muita vontade de receber os munícipes para esse grande momento com o autor e de comemoração do aniversário da biblioteca. E para a gente assim, é sempre um motivo de muita honra e muito prestígio poder receber os munícipes. E mais uma vez, assim, sempre agradecendo o apoio da Rádio Mensagem, que sempre está divulgando a nossa programação, está sempre em parceria com a gente, está sempre apoiando e divulgando as coisas que a gente faz aqui na biblioteca. Para a gente também é motivo de muita honra essa parceria, eu agradeço muito. Muito legal, né, gente? Muito, muito bacana. E quem ouve o Luiz falando assim, nem imagina o espaço, né, que foi preparado aí ao longo dos últimos anos para a Biblioteca Municipal, que está realmente maravilhosa, né? Desde a estrutura para receber os leitores, também o acervo de livros, ou seja, quem não está indo está perdendo. Muito obrigada, viu, Luiz? Conte sempre aqui com a Rádio Mensagem. Muito obrigado, mundo, vamos lá, vamos se inscrever, vamos viajar nessa literatura fantástica. De volta com você aí no estúdio, Doni. Muito obrigado aí pelas informações, 7h53. E a Câmara de São José dos Campos aprovou as contas do ex-prefeito Carlinhos Almeida, do PT, referentes ao exercício de 2016.
último ano do mandato do petista. A decisão seguiu o entendimento do Tribunal de Contas do Estado, que, embora tenha apontado uma série de falhas, como ter deixado um déficit de 153 milhões de reais e um crescimento de 24% na dívida ativa, emitiu parecer favorável às contas de Carlinhos. Para que o parecer do tribunal fosse derrubado e as contas do petista fossem reprovadas, eram necessários os votos de ao menos 14 dos 21 vereadores. As contas de 2013 e 2014, que receberam parecer favorável do Tribunal de Contas, também já foram aprovadas pela Câmara. Já as contas de 2015, que tiveram parecer contrário do órgão, ainda serão analisadas pelos vereadores em São José dos Campos. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h54, Ana. Sim, Doni, a partir da próxima segunda-feira, o sistema de identificação visual, a biometria facial, vai ser estendido a todos os passageiros do transporte coletivo de São José, incluindo também quem utiliza o Vale Transporte. Atualmente, a biometria é adotada em alguns veículos apenas. Outra novidade será também a redução do tempo de espera para o carregamento de quem compra créditos pelo aplicativo de celular. Hoje, o passageiro tem que esperar de um dia para o outro para poder utilizar esses novos créditos. Com a mudança, o usuário de São José, o usuário do transporte, ganhará tempo e não vai necessitar ir à loja do consórcio 123 ou a pontos de venda para a recarga de créditos. No início, o sistema vai atender apenas crédito comum. Estudantes serão incluídos em uma segunda etapa. A partir de segunda-feira, a biometria será utilizada por todos os passageiros de São José, entre eles usuários do Vale Transporte e passageiros comuns. O objetivo é, claro, dar mais segurança ao sistema. A tecnologia é considerada um dos métodos mais seguros de identificação. O sistema de transporte coletivo urbano de São José dos Campos é operado por uma frota de 390 ônibus, que percorrem 108 linhas sob a gestão da Secretaria de Mobilidade Urbana. 7h56 e o Café Teológico vai trazer uma reflexão sobre o papado de Francisco. As informações chegando com Ana Lúcia. Vamos falar um pouquinho também do que acontece aqui na igreja, especialmente a igreja de Jacareí, a diocese, nas suas paróquias aqui na cidade de Jacareí. A gente tem um evento muito especial no próximo dia 27 de setembro, lá na paróquia Santa Cecília, que é o Café Teológico. É o 4º Café Teológico, promovido pelo Instituto Franz de Castro, que tem a sua atuação diretamente na paróquia Santa Cecília, sob a supervisão do Padre Messias. E nessa oportunidade, da próxima sexta, dia 27, será colocado então o tema Espiritualidade Integral na perspectiva do Papa Francisco. Para a gente entender melhor, né? As mensagens do Papa que são tão claras, mas é necessário essa catequese também para a gente conseguir ressignificar tudo isso na nossa vida pastoral também. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a Elizabeth Xavier, que faz parte do Instituto Franz de Castro e traz para a gente as informações. Beth, muito obrigada pela sua gentileza. Esse já é o 4º Café Teológico. Qual foi o resultado que vocês tiveram e vem tendo com os cafés? Bom dia, Ana. Bom dia, ouvinte. Olha, os resultados são os melhores possíveis porque a gente já está no 4º, né? Aliás, deveríamos estar no 5º. O ano passado a gente precisou suspender, mas desde 2015, cada ano, como diz numa linguagem mais jovem, bombando. Sempre muita gente, as pessoas saem assim, felizes pelo momento de reflexão e a diversidade que tem de teólogos, né, apresentando suas opiniões. E os presentes também podem fazer isso, né? Esse ano, né, com toda em sintonia aí com o Sínodo, a Semana Diocesana, a Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia, o tema também vai nos colocar nessa mesma linha. Essa espiritualidade integral, ela permitindo, né, harmonizar a nossa vida em comunhão com a criação, com os irmãos e com Deus, né, principalmente nos dias de hoje. O legal desse tipo de evento é que é aberto a padres, leigos, e é literalmente um cafezinho, né? O pessoal faz ali uma contribuição de R$20 e vai ter café, vai ter bolo, cappuccino, tudo isso, claro, no intervalo ali da fala do professor Edivaldo Carneiro, que é o palestrante escolhido nessa ocasião, né? Nesse momento é ele, Mas estarão conosco o Padre Messias, o Padre Ed Carlos,
alguns diáconos, outros teólogos, professores também do curso. Então vai ser muito bom. Legal. E como é que faz aí para adquirir o seu convite antecipado? Tem algum telefone para outras informações? Tem. Pode ser 99742-6423. Tem aqui o telefone da Beth também na Rádio Mensagem. Você que quiser mais informações, a gente passa também o contato. Então, lembrando que o 4º Café Teológico será no dia 27 de setembro, às 7h30 na Paróquia Santa Cecília, com o tema Espiritualidade Integral na perspectiva do Papa Francisco, já fazendo esse link aí também com a Semana Vale Paraibana de Estudos para a Amazônia e o pró-sínodo e, mais do que nunca, o Sínodo para a Amazônia, que acontece em outubro em Roma, no Vaticano. Eu vou estar nessa sexta-feira, das 18h30 às 21h30, nas salas lá do Santuário Nossa Senhora do Carmo, para venda desses convites, para que você possa fazer a sua reserva para o Café Teológico. Muito legal, muito bacana. Obrigada, viu, Beth? Sucesso para vocês aí. Obrigada. Muito bem, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Lembrando que daqui a pouquinho presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que participa conosco nesta sexta-feira. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 3 minutos, muito bom dia. Vamos então já às principais manchetes dos jornais que já estão nas principais bancas do jornal nesta sexta-feira, dia 20 de setembro. Folha de São Paulo, Polícia Federal mira líder do governo e põe a articulação em xeque. De Porto Alegre, jornal 0 Hora, após pressão, CPI da Lava Toga divide PSL e perde apoio no Senado. O Estado de São Paulo, Senado reage à ação da Polícia Federal contra a líder e recorre ao Supremo. Correio Brasiliense, servidor manterá gratificação na aposentadoria. O Estado de Minas, fogo e fumaça avançam. Diário de Pernambuco, Bezerra Coelho é alvo de operação da Polícia Federal. Valor econômico, pressão no exterior anula euforia após cupom na Bolsa. Jornal Globo, Senado contestará no Supremo a ação da Polícia Federal contra a líder do governo. Jornal O Vale, mortes no trânsito da região tem alta de 30%. E o Diário de Jacareí destaca, IDP abre inscrições para programa de estágio. Jornal da Mensagem. As estradas, o tempo e as notícias do momento. E conosco, já nesta sexta-feira, o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que já participa, e você também já pode mandar aí a tua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 974110125, se preferir, ou também pelos nossos telefones, o 3954-3010 ou 3011, já estão liberados para a sua participação. Prefeito Isaías, muito obrigado pela presença mais uma vez, muito bom dia, hein? Bom dia, Donizete, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. É um prazer estar aqui sempre, poder conversar com você, conversar com os ouvintes e discutir os assuntos, as polêmicas, as obras e os serviços da nossa cidade. Nós que agradecemos. Ontem, prefeito, teve então finalmente a entrega da Praça Júlio Mesquita ali no Parque Brasil, né? Eu conversando com a população, as pessoas que moram lá, alguns falaram em cerca de 30 anos, outros mais de 30 anos, que não tinha uma boa reforma, que mantinha suas características, foram arrumando um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, mas não uma grande reforma como nós fizemos. Nós trocamos todo o piso, estava muito deteriorado, fizemos um novo paisagismo. Ontem plantamos
30 árvores novas, principalmente no entorno, para ela ficar um pouquinho mais fechada e melhorar a parte do clima interno, porque quando você faz uma região grande, uma praça grande como é a Praça Júlio Mesquita, e o entorno todo com árvore, internamente é outra temperatura. Também inauguramos a nova iluminação, ela está toda iluminada com LED, brinquedos novos para as crianças, né? Uma academia e amplos espaços para rodinha, para papo e para caminhada. Logicamente, quando se inaugura uma praça, essa do Parque Brasil, a gente já observa que outras pessoas também, e a minha aqui, prefeito aí do bairro e tudo, pretende se estender para a cidade toda, essas reformas aí? Isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar, porque chega a ser 2 ou 3 elogiando, agradecendo, e 7 lembrando as suas justas demandas. É um mecanismo que não sei qual vai ser o equilíbrio, né? Olha, tudo depende de orçamento, né? Eu tenho conversado muito com os vereadores e expresso isso publicamente, que o país não cresceu e não saiu da crise como se esperava em 2019. Nós continuamos, e esse ano vai ser pior do que 2018, em termos de arrecadação, em termos de crescimento econômico, em termos de retorno. E se é pior do que 2018, a execução das medidas, das políticas, vai ser inferior, porque não tem de onde tirar dinheiro. Eu não posso sair gastando, mandando gastar de forma irresponsável. Isso nós não podemos entrar. Então tem que ter o controle. Faz o que tem, gasta o que tem. Isso é princípio básico, porque se fizer mais do que isso, acaba sendo pior para todos. Então, nesse sentido, saúde a gente economiza o mínimo possível, não é possível economizar. Assistência social, que o governo federal tem atrasado bastante, desde agosto do ano passado tem atrasado alguns repasses, a gente não deixa atrasar nada para as entidades, não é possível, são vidas, são pessoas, são os idosos, são as crianças, são programas que garantem a subsistência das pessoas, então não dá para atrasar. Educação é a mesma coisa, até porque a educação tem um percentual constitucional, os 25%. Então, onde é que a gente pode economizar? Infra diminui o ritmo das obras, diminui o ritmo dos serviços. Né? Meio ambiente diminui o ritmo. Se eu pudesse, eu faria 2 árvores por mês. Só vai ser possível fazer 3 ou 4 por ano. Agora a equipe do meio ambiente vai fazer a Praça do Soldado Constitucionalista, que é aqui na Chiquinha Churig, e também uma surpresa para a população, nós estamos reformando a praça interna do antigo Trianon, antigo Elvira, e vamos tirar aquele muro feio. E a praça se tornará pública. É uma praça muito bonita, muito charmosa. Então essas 2 praças são as 2 que a Secretaria do Meio Ambiente fará. E também, se der tempo, a gente começa o novo paisagismo do pequeno parque linear, nós estamos chamando assim, mas não é grande, lá do Santa Marina, que é aquela junção das ruas, onde as ruas sem saída se encontram, tecnicamente se chama cul-de-sac, que nós vamos melhorar o paisagismo, melhorar a parte de caminhada, de ciclovias e iluminação, para deixar num padrão próximo àquele que fizemos aqui na entrada do Campo Grande e do Parque Caçununga. Então são esses 3 que a gente pode fazer. Por isso, uma medida do meio ambiente muito interessante foi fazer o curso de paisagismo, porque nós estamos com um volume de pessoas, 120 pessoas que estão aprendendo, e o exercício é feito em pequenos trechos, para com isso a gente ampliar a mão de obra disponível dentro de um curso. Eles estão aprendendo, vai ter uma profissão para aqueles que tiverem vocação, e ao mesmo tempo estão fazendo as aulas práticas com a equipe do Instituto Federal, com a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, nessas pequenas pracinhas, para a gente ampliar o máximo possível a melhora das nossas praças. 8h10, já a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp e também por telefone, pois não, Ana? Sim, Doni, a participação aqui de uma ouvinte que não quis identificar, ela gostaria de saber do prefeito, em tempos aí de revitalização de praças e áreas verdes, por que a Praça Anchieta, a Praça da Igreja Matriz, está tão abandonada? Ela diz o seguinte: essa praça já não é apadrinhada pelo SAI, com sede em frente à praça? Há alguns moradores de rua fazendo a sua residência ali e também fazendo necessidades, está juntando muito lixo e mau cheiro. Olha, fizemos uma boa reforma em 2017,
Tribunal de Contas entendeu que o SAI não poderia, por ser uma autarquia, investir na praça. É um absurdo, mas infelizmente a gente tem que acatar essas opiniões, às vezes até ridículas, de órgãos de controle, mas paciência é o papel deles. Então o SAI não pode mais investir na Praça da Matriz, o SAI só pode investir internamente nos seus prédios, nos seus equipamentos. Com isso, o SAI não está podendo investir. E a gente fez em 2017, viu? E vamos ver se o ano que vem quais são as piores. É claro que as praças da região central, a gente tem que ter um olhar específico. Essa questão de limpeza e de manutenção faz parte do contrato da ambiental. Podemos cobrar maior rigor, mas reforma, mudança de piso, novo paisagismo, que envolve recursos, que envolve materiais, a gente tem que colocar aí numa filinha para programar 2020. Eu acho que o mais que incomoda na Praça Anchieta, professor, é justamente a questão do piso, são aquelas chamadas pedras portuguesas, né? Na região central inteira, né? E a gente tem que começar tirando paulatinamente, porque também é uma coisa que é necessária. As pessoas reclamam bastante de calçada, mas olha, é muito difícil você pegar dinheiro e investir para trocar calçada e deixar irmãos nossos lá no Ijau, lá no Bela Vista, na lama, comendo poeira, sujando o pé da lama, deixar casas sujeitas a enchentes, a inundações. Eu acho que a função da cidade é dar uma qualidade de vida para todos, e o investimento público tem que ir primeiro onde é maior a necessidade. E depois vai chegando. Então, tem a calçada, tem problema, tem buraco? Tem. Mas eu não posso priorizar a calçada quando tem gente na lama. Não é possível um negócio desse. Eu não fui prefeito para isso. Para mim seria ótimo. Faz um círculo. Onde tem eleitor? Parque Santo Antônio, vamos deixar um brinco. Cidade de Salvador, vamos deixar um brinco. Região Central, vamos deixar um brinco. Não tem eleitor suficiente? Deixa aí na fila. Eu acho que a função do poder público é exatamente o contrário. É tentar fazer uma cidade mais justa para todos. E aqueles que mais precisam devem receber. E numa cidade como a nossa, eu acho que não tem, falando em urbanismo, não tem maior necessidade do que acabar com enchente. Não é possível que todo ano as pessoas sofram com enchente. É absurdo. Todo ano precisa mudar mobiliário, precisa levantar cama, levantar fogão, sair correndo. Não é possível isso. Isso tem que ser prioridade absoluta. Então, enquanto a gente não resolver problemas de enchente, enquanto a gente não resolver as ruas sem asfalto, a questão grave de ligação de esgoto nessas casas, que são 3 grandes prioridades urbanas, não dá para a gente pegar muito dinheiro e arrumar o que já, bem ou mal, já está funcionando, já tem. Algum ali, algum colar, por isso que a gente vai devagar nesse sistema de melhorar o paisagismo da cidade, a gente vai devagar nesse sistema de recuperar as calçadas, porque é um dinheiro que a gente aplica corretamente, mas que tem gente que precisa de mais que outros. 8h14. Ana Lúcia, pois não? Sim, Doni, mais uma colocação aqui da ouvinte que falou em relação às praças, não quis identificar. Ela completa aqui dizendo, prefeito, que gostaria que pelo menos fosse feita aí uma limpeza diária ali na Praça da Matriz, né? Como acontece hoje na Praça Conde Frontin e também na Praça do Rosário, onde não há esse acúmulo de lixo e também mau cheiro. Também recebemos aqui uma participação do seu Aldevino dos Santos. Ele foi até o posto Jardim Paraíso e pediu para medir a sua diabetes. E aí ele recebeu como resposta de que isso não seria possível porque só é feita a medição dos já diabéticos. Ele ficou indignado porque não tem outro meio de saber como está aí a sua situação da sua saúde. E gostaria que isso fosse alterado nos postos de saúde, porque a única forma dele de saber a diabetes é justamente a unidade básica de saúde. Prefeito? Nós criamos a figura da gerente da unidade para resolver esses probleminhas, para não ter esses atritos. E agora estamos pensando em treinar um pessoal para fazer esse atendimento preliminar, para olhar as pessoas, conversar com as pessoas e tentar resolver probleminhas que não devem se transformar em problemas. Acho que técnico de enfermagem pode pegar esse cidadão, principalmente se é idoso, fazer essa medição. Eu acho que, seu Aldevino, acho que o senhor foi atendido por um servidor que estava mal-humorado no dia. Se o senhor quiser procurar a ouvidoria para dizer o nome, se é possível, mas eu vou conversar com a secretaria para que a gerente dessa UBS
Converse com quem faz esse atendimento para melhorar, humanizar mais. Não dá isso. Se o senhor tiver, né, eu tenho um medidor, vou levar, deixar no meu gabinete, tá? Se o senhor passar lá, a gente faz a medição de sua glicose. Prefeito, é justamente sobre esse tipo de atitude de um servidor que a pessoa sai do teu bairro e vai aqui para a UPA Dr. Telmo para esperar 4, 5 horas, porque o dele não é grave, ele vai apenas medir. E aí depois fica encavalando e amontoando pessoas para poder ser atendidas. Olha, até 2016, na Santa Casa, quando não tinha a UPA Telmo Cruz, a média de atendimento era 8.500 pessoas. A UPA foi projetada e fizemos o contrato para atender 13.500 pessoas. Portanto, uma sobra razoável de 5.000 pessoas por mês. Já teve mês que batemos o teto de 22.000. A média está sendo 18.000. 5 a mais do que a sua capacidade para atender no tempo necessário, no tempo recomendável. Então, qual é a consequência disso? É ampliar o tempo de espera dos casos não urgentes e diminuir o tempo dedicado a cada paciente. Mas esse sintoma, ele só é real exatamente pelas fragilidades do atendimento na rede de UBS. E tem problemas estruturais aí, né? Nós estamos com 10 médicos a menos no programa Mais Médico, porque o governo federal não está repondo mais para a região sudeste, só está repondo para aquilo que eles classificam de maiores regiões mais carentes, que é tipo 1 e 2, essa tipologia que eles usam. A gente tenta repor com um médico contratado, cadastrado pela hora consulta, mas nem sempre isso é o ideal, porque o ideal é que tenha uma equipe permanente que cuide lá e vá criando esse vínculo. E você tem razão, o nosso esforço coletivo tem que ser para dar maior resolutividade, maior atenção e maior atendimento nas nossas UBS. Se elas funcionarem, já melhoraram bastante, a gente está trabalhando bastante, mas ainda há como melhorar, para a gente não ter que transformar a UPA na única porta de acesso aos serviços públicos da cidade. Quer dizer, uma atitude que pode ser simples, um serviço pode ser simples, você acaba complicando lá na ponta do outro serviço. Pois não, Ana Lúcia? Na participação do ouvinte Gilson, ele disse que acompanhou a paralisação dos funcionários da empresa ambiental na cidade e viu a quantidade de lixo que se acumulou em poucos dias. Gostaria de saber o que o prefeito tem feito para que isso não volte a acontecer novamente. Também uma participação do Marcos, do Jardim Primavera, ele gostaria de saber do prefeito se existe a previsão de construção de um novo cemitério municipal. Bom, Marcos, para até 2020 não, que é o período da nossa gestão. O projeto de lei vai ser encaminhado para a Câmara com as diretrizes para 2020 e não há previsão. Provavelmente, no primeiro ano da próxima gestão, 2021, que é feito o novo PPA, é o momento de discussão dessas obras maiores. O último ano de gestão você termina de fazer aquilo que você colocou no PPA de 2017 e ainda vai deixar para 2021 o restinho. É assim que funciona. Então, em 2021, grandes empreendimentos, grandes investimentos que são discutidos para serem feitos nos 4 anos subsequentes. É assim que funciona o nosso sistema de planejamento das despesas públicas. Olha, a gente tem pago em dia as obrigações da empresa. A empresa tem outros contratos e tem problemas financeiros. Ela não esconde de ninguém e às vezes não é possível manter com rigor o sistema de pagamento. A responsabilidade é dela. O que a gente pode fazer é fiscalizar mais, acompanhar, cobrar realmente e condicionar a liberação dos recursos ao cumprimento dessas obrigações, mas a gente percebe que teve também muito barulho político no meio, né? Porque na segunda-feira já tinha sido regularizado o pagamento. No entanto, se decidiu, por razões que não nos compete julgar, mas que faz parte do jogo político, por decisão do sindicato e com bastante vereadores apoiando o movimento, continuar a paralisação até normalizar outras coisinhas menos importantes. A relação trabalho, capital, empregador e empregado sempre foi tumultuada, sempre foi, e qualquer atraso tem mobilização. Vivemos numa região extremamente organizada em termos sindical, e alguns sindicatos que já estão perdendo
categorias, hoje não tem muito apoio nas suas categorias, quando vê qualquer oportunidade vai lá ajudar, mobilizar e tentar extrair lucros e dividendos políticos disso. Isso é um movimento normal na sociedade. O importante é a gente ter o equilíbrio, entender que isso faz parte do crescimento da nossa sociedade, mas que na sequência nós podemos, com esforço, regularizar a prestação de serviço. Um detalhe, prefeito, que não foi a primeira vez, né? Eu me lembro que a Rossana também, quando era secretária, também enfrentou problemas também naquele período, né? A única coisa que me preocupa é que isso não é feito de acordo com a lei, né? Porque a lei regulamenta o exercício de greve em serviços essenciais. E os sindicatos, que deveriam ser os primeiros a obedecerem às regras, à lei, porque eles estão reivindicando direitos que se baseiam na lei, são os primeiros a reivindicar direitos dos seus interessados, dos seus sindicalizados, contra a lei. Quer dizer, a lei serve para defender o meu direito, mas a lei não serve para impor as minhas obrigações. Existem regras para exercer o direito de paralisação, o direito de greve. E em nenhum desses momentos essas regras foram cumpridas. Prefeito Isaías Santana continua conosco. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais, falando sobre a cidade, falando sobre os acontecimentos, enfim, dando a prestação aí dos assuntos aqui da nossa região. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 24 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Hoje conosco o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, participando aqui do nosso jornal. Nesta semana, tem mais perguntas, né, Ana? Vamos então às perguntas, prioridade, vamos lá. Muitas participações aqui. O Jean, do Jardim Paraíso, diz o seguinte: eu gostaria de saber do prefeito sobre a situação do embargo da Defensoria sobre a situação do bairro Bela Vista. E também a Cristina, do bairro Bom Sucesso, ela diz o seguinte: na verdade ela mora no Jardim Marcondes. Gostaria de saber, prefeito, se é possível fazer uma ciclovia na Avenida Davilino, ligando o centro até o parque do Parque da Cidade, né? Ela mora ali e diz que encontra bastante dificuldade porque, pelo que eu entendi, a ciclovia ela divide a calçada, né, em alguns trechos. Então gostaria de saber se seria possível fazer somente uma ciclovia mesmo. Vamos lá. Cristina, né? É a Cristina. Cristina, no projeto de ampliação da Avelino, vai ter ciclovia do Parque Mialu até o Parque da Cidade, viu? Fique tranquilo, esse projeto já está com a licitação concluída, está dependendo apenas da assinatura do contrato. O pedido de empréstimo está no Senado já, graças a Deus. Avançou bastante. A gente tem expectativa de que nos próximos dias seja o Senado decida. Eu estive no Senado a semana passada, conversei com o senador José Serra e também com os assessores do senador Major Olímpio. Ele não estava disponível porque tem bastante reuniões, estava um dia quente, era um dia da votação da Previdência, mas eu conversei com o principal assessor dele, expliquei o projeto inteiro. São os dois senadores de São Paulo que estão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é quem trata dessa matéria. Os dois já estão sabendo e se comprometeram a acompanhar o nosso projeto. A gente está bem otimista. E com isso a gente vai fazer a Davilino, chegando até a divisa de São José dos Campos, atrás ali da faculdade, depois arrumar toda aquela avenida paralela à Dutra na frente do Parque Meia Lua, chegando até a Malek Assad, e esses trechos terão ciclovia sim, para garantir maior segurança nesse modal de ciclista que é tão necessário nas cidades de hoje. Olha, Jean, a gente fica bastante aborrecido e às vezes nem compreende
porque o melhor projeto de regularização que está andando com tanta participação popular, com tantas reuniões, a equipe da Fundação Prolar se instalou no Bela Vista, lá na subprefeitura e depois na igreja. A Igreja Católica cedeu sua sede, ficou lá a semana inteira recebendo as pessoas, esclarecendo as pessoas, juntando documento, fazendo o cadastro social. Nós fizemos o desenho, só isolamos aquelas áreas que realmente a topografia não permite a construção, que tem nascente, né? E fizemos um trabalho com muito cuidado, explicando tudo. Retiramos 29 famílias consensualmente, elas concordaram, elas estão em casa alugada, pago pelo poder público, ninguém foi jogado na rua. Todas elas conversaram com a gente, eu estive em 2 reuniões com elas, ofereci os lotes que a Fundação Prolar tem, oferecemos ajuda na construção, porque são famílias guerreiras que já construíram suas casas lá, puderam retirar seu material, puderam retirar seus móveis, elas aceitaram o que a gente pode fazer, o que a gente pode pagar, está em fase final, mas o defensor tem uma ideia mais brilhante. O defensor é iluminado e entrou com a ação civil pública. E aí a gente vai ter que contestar, vai ter que esperar as decisões serem revistas para poder prosseguir esse que eu julgo ser o melhor projeto em implementação, o do Bela Vista, ao lado do Rio Comprido, que também está sendo muito bem feito, com muito respeito, conversando com todo mundo, conversando individualmente, não é nada coletivo nem no atacado. Cada família pôde ouvir dos técnicos, não são os políticos indo lá, é a equipe técnica, servidores efetivos. Nós criamos esse departamento na Fundação Prolar, contratamos servidores para o concurso para fazer esse trabalho, para dar confiança, para as pessoas olharem e saber que aquele engenheiro, aquele arquiteto, aquele assistente social vai ficar no serviço público, é com ele que é a relação de esclarecimento de tudo. E infelizmente nós estamos vivendo numa época em que as pessoas querem aparecer mais do que ajudar. Prefeito, ainda na questão da justiça, por exemplo, a questão aí do Conselho de Mobilidade Urbana, que teve aí as inscrições abertas na segunda-feira e a justiça suspendeu. E agora? Tem que esperar rever, tem que esperar o tribunal ver se muda, porque o que está hoje, apontaram alguns problemas, nós anulamos, é meu dever. Abrimos processo, a corregedoria analisou com total imparcialidade, também são servidores efetivos, viram que teve problema lá, não foi garantido o sigilo, viram que tem uma funcionária da Secretaria de Mobilidade que não tem regra proibindo, mas não tem muito sentido ela representar o cidadão. A gente fez decreto proibindo, a partir de agora, funcionário efetivo da Secretaria não pode ocupar a vaga do cidadão naquela Secretaria. Se quiser em outra Secretaria, até é possível, mas naquela Secretaria não pode. Também vedamos expressamente comissionado, parente de comissionado, a disputar a vaga do cidadão. Vaga do cidadão é vaga de quem está fora da estrutura da administração pública. Senão, não tem sentido ser destinado ao cidadão. Corrigimos isso, anulamos a eleição, fizemos novas regras, mandei uma antecedência para o defensor público para ele dar uma olhadinha nas regras. Ele deu ok às regras, por isso publicamos. Deu ok, informal, porque essas pessoas têm dificuldade de se comprometer e sustentar o que se compromete em reuniões. E é para você mesmo, Bruno, que eu estou falando isso. Deu ok. Tá? Nós publicamos, fizemos, não havia proibição, eu não posso parar a cidade. Mas ele discorda do conselho, da composição. Falta gente que ele acha. Não é a função dele discordar do conselho. É função do prefeito e dos vereadores que foram eleitos. Ele quer participar da política da cidade. Saia da Defensoria Pública e disputa a eleição, como nós fizemos, como os vereadores fazem. Sabe? Não tem sentido, está havendo um excesso, um abuso, sabe? Impondo via processo judicial opiniões, ponto de vistas. Não é assim que funciona. Opiniões quem tem que ter, quem é político, quem disputa voto, quem tem que dar conta para as pessoas, e se escolher errado, as urnas punem. Esses têm que ter opinião. O sistema de justiça tem que trabalhar com o direito. Se isso não se regularizar no país, nós vamos viver uma esquizofrenia institucional. Não é possível uma prefeitura estar permanentemente sobre uma espécie de correção de defensoria, de Ministério Público e do Poder Judiciário. Tem que ter tempo para fazer as coisas, tem que ter espaço para fazer
para ter liberdade. Sem isso não dá. Faz uma coisinha, discordo, ação. Faz outra coisinha, discordo, ação. Faz outra coisinha, discordo, ação. E todas essas ações, o que está se discutindo é: não concordo com isso, não concordo com aquilo. Isso é opinião política. Quer ter, saia do conforto do seu cargo efetivo e disputa a eleição. Ganhe e você faz do jeito que você pensa. Se não, respeite quem o povo elegeu, quem o povo votou. 8h mais 32. Prefeito Isaías conosco, pois não, Ana, mais perguntas aí, Ana? Sim, dona, mais uma rodada aqui de perguntas. O Marcos, do Jardim do Vale, parabeniza o prefeito pelo Parque Linear e gostaria de saber se a ciclovia vai até o Jardim do Vale. Muitas pessoas ali fazem esse trajeto de bicicleta. Essa é a primeira pergunta. A segunda é do Edinaldo. Ele gostaria de saber do prefeito se existe a possibilidade de novas empresas até o final do mandato dele. Lembra que somente até agora a Avan veio para a cidade e mesmo assim, uma vez concretizada, a empresa aqui será pouco devido à necessidade de empregos no município. E também o Fernando gostaria de saber, prefeito, se existe a possibilidade de construir uma praça no Jardim das Oliveiras. Prefeito Isaías. Bom, a Praça Jardim das Oliveiras, como disse, 2020 a gente vai definir ainda com a Câmara quais são as prioridades. Vou ver se está entre os projetos, mas não sei se você participou do Participa e fez essa sugestão. A gente está honrando o máximo que pode essas sugestões que vêm da comunidade, do Participa, mas vamos ver se essa indicação estará entre aquelas que nós temos que escolher, né? A ciclovia, sim, a gente pretende levar, mas não agora, porque não dá para fazer tudo num bairro e esquecer outros. Então a prioridade é o Santa Marina, na sequência a gente tem outras áreas para fazer e em breve, espero que seja possível o ano que vem, mas também não posso me comprometer, a gente volta lá no Campo Grande e amplia, continua a ciclovia. Olha, eu vou ser bem sincero para você, viu? Do emprego foi o Edinaldo, né? O Edinaldo, enquanto a gente não resolve esse impasse do plano diretor, enquanto a gente não estabelece as regras de uso e ocupação do solo, enquanto a gente não pacifica essas questões, nenhuma grande empresa vem para Jacareí. Não vem. Ninguém vem na insegurança. As grandes áreas que a gente tem disponíveis são áreas em regiões que antes de 2000 eram rurais, e voltaram a ser rurais, apesar de em 2006 terem se transformado em áreas industriais. Em 2006 foram descaracterizadas como de várzea, voltaram a ser várzeas, são as áreas mais propícias, porque estão ali na margem da Dutra, na direção que vai para Campinas, na Biagino Kef. A insegurança legislativa, ninguém vai investir. Virá uma empresa se tiver um terreno disponível em área tranquila, que já era industrial antes de 2000. Então a nossa capacidade de atrair em termos de áreas disponíveis retrocedeu a antes de 2000. Se alguma empresa tiver uma área nessas condições, isso não é impedimento. Agora, se a área disponível não for área industrial antes de 2000, o que vai acontecer? Ela vai procurar em outras cidades, ela vai procurar próximo. Infelizmente, esse impasse do plano diretor já nos fez perder 2 anos e pode fazer com que a gente perca mais um ano e só depois, lá para 2022, é que a gente possa ter resolvido todas essas questões de revisão do plano diretor e revisão da lei de uso e ocupação do solo. São José e Taubaté estão terminando as revisões de lei de uso e ocupação do solo, que já deveria também estar acontecendo em Jacareí, para as coisas caminharem juntos e nenhuma das cidades ter vantagem em relação às outras. Nós já perdemos 2 anos na revisão do plano diretor, provavelmente esse ano já está perdido, vamos nos esforçar ao máximo para fazer o ano que vem, mas a revisão da lei de uso e ocupação do solo ficará para o primeiro semestre de 2021, se resolvermos até o final do ano as vaidades que estão impedindo o exercício do poder legislativo e do poder político pelo prefeito e pelos vereadores. Prefeito, até para o nosso ouvinte se situar, admitimos por hipótese que amanhã a prefeitura consiga esse empréstimo aí de 60 milhões de dólares, 240 milhões de reais, esse empréstimo. Tá, prefeito, conseguiu lá a assinatura legal. Mas não foi feita a revisão do plano diretor. Isso inviabiliza qualquer outra obra? Não, porque nenhuma dessas obras está fora da região que no plano diretor em vigor entende como de expansão urbana. Não tem nenhuma fora.
todas estão dentro de áreas já definidas no Plano Diretor de 2000 como de expansão urbana. O que se discutiu na ação, o que se discute é que um investimento dessa natureza precisa ser feito depois que haja a revisão do plano diretor e precisa ser feito com uma ampla discussão na sociedade, para que sobre cada obra um colegiado próximo do Primeiro Supremo russo decida e não o prefeito no seu gabinete. Essa é a argumentação. No entanto, essas obras constavam todas no nosso programa de governo, foram discutidas durante a campanha inteira. Todas as obras estão na lei aprovada, que é a lei do plano plurianual, e todas essas obras são necessárias e todo mundo que mora em Jacareí pode discordar disso, pode discordar daquilo, mas no conjunto entende que a gente precisa fazer o anel viário para desafogar a dependência do sistema Barão Siqueira Campos Lúcio Malta, e portanto as laterais da cidade precisam se comunicar por vias adequadas. Esse é o principal objetivo desse projeto. Nós precisamos dar independência ao Parque Meia Lua para que não precise passar pela Dutra, e precisa melhorar, portanto, os acessos diretos ao Parque Meia Lua. Nós precisamos tirar aqueles caminhões da Sebrae da cidade de Salvador, do morro da cidade de Salvador, que é a São Jorge, tirar os caminhões da Sebrae, da BOL, de várias empresas ali do Parque Califórnia, de frente do Hospital São Francisco, que está sufocando a região do Parque Califórnia e do Jardim Califórnia. Portanto, isso é essencial. Nós precisamos pegar a Ademar de Barra e toda essa região que mora aqui no Santa Maria, no Jardim das Indústrias, na cidade de Salvador, no Parque Califórnia, e não descer obrigatoriamente pela Siqueira Campos, mas atravessar o rio lá por trás da escola agrícola. É indispensável para ir para o lado de lá. Nós precisamos pegar a população que mora no Esperança, que mora ali na região do São João, e não ter como única alternativa a ponte do São João para poder passar para o lado de cá, senão a ponte do São João vai ser sempre estrangulada. E nós precisamos colocar a população que mora no Maria Amélia, na Zé Teodoro, no Jardim Paraíso, não ter que descer pela Siqueira Campos necessariamente para vir ao centro, com a alternativa por trás ali do Maria Amélia. Não sei qual dificuldade de entender a importância dessas obras. 8h mais 39, prefeito Isaías conosco. Mais participações, Ana? Sim, Doni, mais participações aqui. O Carlos Alberto, do Jardim do Portal, gostaria de saber do prefeito do que se trata a ação da prefeitura nos cruzamentos a respeito das pessoas que ficam fazendo algum tipo de trabalho e trabalhando mesmo, oferecendo algum tipo de entretenimento. Ele viu alguma coisa nesse sentido, eu também vi, mas não sei exatamente do que se trata. Ele gostaria que o prefeito falasse desse assunto. As praças são livres para todos os tipos de manifestações. Comércio deve ter regulamento, porque comércio é comércio ambulante e tem pessoas que se sujeitam às regras, e nós temos que estabelecer critério para sortear vagas, senão o centro e a região central fica palco de um mercado aberto. Então tem regras. Fora do comércio, manifestações artísticas e culturais, as praças estão disponíveis. Agora, via pública, o Código Tributário Nacional, o Código de Trânsito Nacional, define: as pessoas passam nas vias. As pessoas não param na via. As pessoas passam nas faixas, as pessoas passam nos cruzamentos. As pessoas não param nas vias. Quem para na via é carro e agente de trânsito. Via pública, quem para é carro e agente de trânsito. Pela segurança das pessoas, para que a cidade funcione adequadamente, artistas e qualquer tipo de manifestação vai para a praça. Ou então avisa com antecedente, a prefeitura é obrigada a parar o trânsito para que haja manifestação. Agora, transformar uma esquina que deve ser ocupada por quem está passando no horário adequado. Se não está passando, é carro e agente de trânsito. Em palco para o meu espetáculo, para o meu ganha-pão. Isso quem define e proíbe é o Código Nacional de Trânsito, até para a segurança desta pessoa. Quer se manifestar, quer ser artista, vá para o meio da praça. Lá é livre, não precisa nem de licença. Agora, quer ficar num cruzamento, quer ficar em cima da faixa de pedestre, quer ficar entre os carros,
faça um concurso de agente de trânsito que você poderá fazer. Se você não for agente de trânsito, você não pode fazer. E isso quem define é o Código de Trânsito, e essa medida é para a sua segurança. Viver na cidade significa ter regras. E essas regras precisam ser respeitadas. Não é porque ela me contraria, que eu não gosto dela, eu vou ser rebelde. Não é assim que funciona. Você é artista, quer fazer artista de rua? Para numa calçada, para numa praça, faz lá seu show. Agora, quer trabalhar no cruzamento, quer trabalhar entre carros, quer trabalhar na faixa de pedestre, aí tem que fazer concurso de agente de trânsito. Então, prefeito, então, nada de vendedor de água no trânsito, nada de malabares? Tem que ser combatido, é dever. É dever. E a gente faz com muita cautela, com muita orientação, com muita conversa. Alguns se rebelam, alguns provocam. As pessoas não gostam de regra quando acham que está contrariando seus interesses. Mas é essencial. Eu não posso ter competição de pessoas, ainda que seja comércio ou manifestação artística, no meio de carros. No dia que tiver um acidente, o prefeito é o culpado. Prefeito, uma última pergunta aqui da minha parte em relação à questão aí do projeto que foi aprovado pela Câmara, do vereador Paulinho dos Condutores, em relação aí a receitas particulares na rede pública de saúde de Jacareí, que foi aprovado por unanimidade. Qual que é o posicionamento do prefeito Isaías? Infelizmente, eu sou obrigado a vetar. Primeiro porque não precisa de lei, o direito já existe. Agora, o Sistema Único de Saúde é um sistema organizado sob o princípio da igualdade e da equidade. Igualdade e equidade significa todos entram na mesma fila, todos têm que ter igual oportunidade. Quando eu crio um atalho, quando eu crio uma facilitação e aceito que alguém entre para usar o sistema fora das portas de entrada, as portas de entrada são só 3, UBS, UPA e pronto-socorro. Todo mundo tem que entrar por uma dessas, porque ao entrar pela mesma porta, todos vão ser tratados de forma igual. Quando eu digo, você não precisa ir para consulta na rede da UPA, você não precisa esperar a fila da consulta, a sua vaga no UPA, vai direto na farmácia, aquele que teve a sua consulta particular ou o seu convênio, vai direto na farmácia, vai na frente do outro. Isso é injusto. Isso é, sabe, eu fico até revoltado quando as pessoas apresentam esse tipo de propositura. É injusto com essas pessoas, porque por mais que a pessoa tenha feito um esforço para pagar a consulta particular, por mais que ela tenha feito um esforço para ter o convênio, tem gente que não consegue fazer nem esse esforço e que vai ficar na fila da consulta. Portanto, não é justo com essas pessoas e eu não posso concordar com um negócio desse. E outra coisa, neste país, toda vez que se cria um serviço especializado para um grupo que tem poder de pressão, seja classe média, seja classe mais economicamente mais rica, esse serviço tende a ser de ótima qualidade. Com o sacrifício do quê? Dos outros, que ficam para aqueles que sequer têm consciência de seus direitos. O país tem as melhores faculdades públicas desde 1800 e as piores escolas desde sempre. Conseguimos investir em ensino fundamental na década de 90. Já tínhamos desde 1800 as melhores universidades. Por quê? Porque se optou lá no século passado a dar escola de qualidade para quem pode pagar e escola de péssima qualidade para os outros. E 200 anos não conseguimos reverter isso. Agora aqui com muito sacrifício estamos começando a investir maciçamente em creche. Se você permite que na saúde tenha um serviço especializado para distribuição de medicamento, para quem não é usuário, para quem não usa a rede, com o tempo você vai ter um excelente serviço de entrega de remédio com o dinheiro que deveria ser aplicado para ampliar as consultas na base, para melhorar o atendimento de quem não precisa. Não precisa de lei. Ninguém não está impedindo nada. Agora, você precisa de remédio, quer usar o remédio, é seu direito.
mas o seu direito vai ser exercido em igual oportunidade com todos aqueles que não têm nem convênio, nem pode pagar uma consulta. Vá lá na mesma fila. Isso é uma questão de justiça e de salvar um serviço público que, com todos os problemas que tem, ainda é o mais equânime, ainda é o mais justo. Então, a minha posição é da Constituição, é do sistema. E outra, saúde é um serviço federal, é nacional. As regras estão escritas. Sobre medicamento tem 190 páginas, regras escritas para o país inteiro. Não pode ter nenhuma regra da política de saúde diferente em nenhum município. Se o município quiser ter um serviço especializado, ele paga integralmente. E nós estamos num período em que o município não pode se dar o luxo de desenvolver um serviço só municipal. Dependemos de recursos federais, dependemos de recursos estaduais. E para ter esse dinheiro, precisamos obedecer estritamente às regras federais. Senão, a gente vai desviar recursos do município para manter um atendimento de qualidade de remédio e, com isso, prejudicar a consulta, o exame. Ou seja, a gente beneficia um segmento em prejuízo de quem mais precisa. Ok, prefeito, obrigado aí pela tua presença mais uma vez aqui no nosso Jornal da Mensagem. Muito obrigado, muito bom dia e uma ótima sexta-feira. Tem inauguração hoje, prefeito? Hoje tem, Vitor? Tem inauguração? Não, só a praça, mas em breve a gente tem algumas coisinhas aí para entregar à população. Obrigado por essa oportunidade extraordinária de a gente poder falar com toda franqueza, com toda sinceridade, com os munícipes que entendam que decisões difíceis precisam ser tomadas pelo prefeito. E se há uma coisa que Deus me deu, foi coragem para tomar essas decisões, ainda que seja incompreendido por muitos que têm seus interesses contrariados. A minha função é defender os direitos de quem sequer sabe que tem direito, daqueles que não têm vozes, daqueles que não se mobilizam e vão para o gabinete de quem quer que seja para reivindicar, batendo no peito que tem direito. Todos têm direito, mas todos têm o mesmo direito. E é a nossa função fazer com que ninguém fique de fora disso. Obrigado pela presença. Prefeito Isaías Santana foi o nosso convidado de hoje. Vamos no intervalo, Robinho? Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 51, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. A gente recebeu aqui várias perguntas, várias participações aqui no nosso WhatsApp, e algumas perguntas são muito pontuais, né? Então a gente vai encaminhar ao departamento competente da Secretaria de Comunicação para obter essas respostas pontualmente. Então o prefeito foi bem enfático aí nas críticas ao defensor público, né, o doutor Bruno Miragaia, e a gente vai tentar, logicamente, um contato com ele para ver se ele vem aqui ao jornal, né, para falar um pouquinho sobre esse imbróglio, né, esse embate, Defensoria Pública e Prefeitura também. O prefeito aí fez em relação à questão dos malabares e artistas, que está proibido aí por conta aí do Código de Trânsito do Brasileiro. Jacareí, então, está proibido. Aliás, né, a gente chegou a ver até algumas pessoas que já desenvolvem trabalho há muito tempo aí com uma faixa na boca, né, como se fosse em silêncio, como se fosse mordaz. Até então não tinha entendido o que tinha acontecido. Então hoje eu passei a entender em relação à questão de alguns artistas que desenvolvem trabalho de malabares, principalmente ali próximo do Parque dos Eucaliptos, né? E outro detalhe também, o prefeito confirmou aí que vai vetar o projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que a prefeitura aí que dá aí direito da pessoa que tem uma receita particular de retirar o medicamento na rede pública. Então, portanto, vai vetar, segundo o prefeito Isaías Santana. Ele entende que seja aí um privilégio quem se esforça para pagar uma consulta e depois ir para uma outra fila para pegar o medicamento. Vamos a mais um intervalo e já voltamos com o esporte. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem.
Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h55. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. E para fechar a semana com informações, Bruno Andrade. Bom dia, Bruno. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Hoje é sexta-feira, dia do nosso Giro Diocesano, trazendo as novidades para você ficar sempre informado. A paróquia São José Operário da Vila Paiva, preocupada com a formação integral do ser humano, inicia o projeto paroquial Construindo Vidas. Serão diversas palestras com profissionais capacitados sobre temas que ajudarão no crescimento pessoal. O primeiro encontro será amanhã, sábado, dia 21, às 17h30, no Salão Paroquial da Comunidade. Participe! E esse ano o eleitor poderá escolher, por meio do voto secreto universal, um conselheiro tutelar. Por esse motivo, a Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade irá promover o encontro com candidatos para essa função. Será na próxima segunda-feira, dia 23, às 19h30, no auditório da Faculdade Católica de São José. E na próxima semana, de 23 a 27, vai acontecer a Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia no auditório do CEPLAD, da Univato Urbanovo, e o Pró-Sínodo para a Amazônia, no final de semana 28 e 29, no Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida. Nossa Diocese organiza esses eventos inteiramente gratuitos e organizados pela Comissão Socioambiental, em sintonia com as intenções do Papa Francisco para o cuidado com a casa comum. Faça sua inscrição e participe, porque cuidar da casa comum é missão de todos nós. Por hoje é só. Se você ainda não tem, baixe o aplicativo da Diocese para ficar sempre informado e escutar a nossa Rádio Mensagem. Ótimo final de semana para você, Doni, e todos os queridos ouvintes da Rádio Mensagem, do Departamento de Comunicação da Diocese, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação. Ótima semana para vocês também no DECOM, Departamento de Comunicação. E o ar seco, hein? Ele pode prejudicar a saúde. A umidade do ar abaixo de 60% é prejudicial. As informações chegando com Ana Lúcia Ferreira. O tempo seco e a ausência de chuvas prejudica e muito a vida de quem tem determinadas doenças. Nos meses que sucedem o inverno, o tempo seco predomina e claro que o índice ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é de 60% na umidade do ar. Quando esse índice cai, aumenta, claro, a incidência de problemas como alergias respiratórias e viroses. O maior malefício da baixa umidade do ar é a desidratação das células, principalmente da pele e das mucosas. Narinas e olhos ressecados, cansaço e dor de cabeça são alguns dos sintomas que podem aparecer quando falta água e sais minerais no organismo. Com o tempo seco, cresce também a prevalência de doenças como a rinite e a conjuntivite alérgica, pois os agentes causadores dessas alergias, como poeira, poluição e pelos de animais, ficam mais tempo suspensos no ar por conta do tempo seco. Quem não se hidrata corretamente também corre aí o risco de contrair algumas viroses e infecções bacterianas. O especialista em otorrinolaringologia, Vitor Penazzo, destaca o impacto dessa situação climática na saúde de milhares de brasileiros. A umidade relativa do ar, na verdade, ela tem grande importância para as vias aéreas superiores, na verdade, para o bom funcionamento do organismo, por dois motivos principais. Um mecanismo de proteção que o muco nasal propicia, é a barreira que vai evitar que as bactérias e as substâncias que estão aí suspensas no ar entrem em contato diretamente com a mucosa. Quando existe uma diminuição muito abrupta da umidade do ar, essa barreira fica muito reduzida. E aí, é nesse momento que acontece a possibilidade de ter um contato diretamente com a mucosa,
facilitando o risco de infecções aí e de repente os processos inflamatórios pelas partículas químicas, né? Beber pelo menos 2 litros de água por dia, hidratar as narinas com soro fisiológico e pingar colírio nos olhos, além de espalhar toalhas molhadas e bacias de água pela casa, podem ajudar a diminuir esses índices. O ideal é que a gente sempre mantenha os umidificadores ligados no ambiente, utilizando aí toalhas úmidas para dormir dentro do nosso quarto e, eventualmente, se for possível, lavar as narinas com soro fisiológico várias vezes ao dia. As pessoas me perguntam com muita frequência se vale a pena a nebulização, e nesses períodos eu digo que sim, vale muito a pena justamente porque eu estou jogando partícula de água e hidratando toda essa mucosa que fica ressecada nesses períodos do ano com a nebulização utilizando soro fisiológico. A recomendação é, claro, procurar um médico apenas se os sintomas permanecerem por mais de uma semana. 9 horas. Esporte. Tá chegando ele, Douglas Araújo. Bom dia, Doni. Bom dia, amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. De volta aqui no segundo tempo do esporte para falar que eu recebi umas reclamações aqui, Doni, dizendo que eu não falei do jogo do Corinthians. Então o Corinthians entra amanhã em campo, às 19 horas, lá em Itaquera, na abertura do segundo turno do Brasileirão contra o Bahia. Tá certo? Então Corinthians e Bahia amanhã às 19 horas no Itaquerão. Doni, saindo do campo, falando um pouquinho de esporte na quadra, o São José ontem recebeu o time de Franca, né? O time de Franca que é um dos bichos papões aí do basquete brasileiro, vice-campeão da NBB, primeiro colocado na primeira fase do Paulista e tudo mais, mas o São José surpreendeu o time de Franca, ganhou o jogo ontem aqui em São José por 92-86. O time de Franca começou assustando, primeiro quarto do jogo abriu 7 pontos, mas o São José, né, apoiado aí pela torcida, reagiu, chegou a abrir também 7 pontos, mas e depois não foi mais ultrapassado pelo time de Franca não, viu, Doni? São José controlou a partida e em nenhum momento o Franca chegou a ameaçar o São José. Diminuiu um pouco o placar, mas né, o placar 92-86 representou o que foi a partida. O São José foi bem seguro aí no seu jogo. O que me chamou a atenção, Doni, como eu falei no primeiro tempo, é a questão da torcida, que o pessoal que fica atrás do banco de reserva, quando você entra lá no Lineu de Moura, o pessoal já senta ali, aquela parte da arquibancada que fica atrás, estava lotada, não tinha mais espaço. Porém, do outro lado, tem um espaço lá no canto que fica meio vazio. Não sei se é reservado para a torcida adversária, para algum convidado, mas nos próximos jogos aí, poderia ser utilizado aquele espaço. Não sei, logisticamente ali no ginásio, como é que funciona isso, tá certo? Mas, o que acontece? O São José só vai voltar a jogar no Lineu de Moura se passar pelo time de Franca, que já será a fase semifinal do Paulistão. Que o próximo jogo vai ser domingo lá no Pedrocão em Franca, belíssimo ginásio, aliás. O jogo vai ser às 18 horas e o São José joga por uma vitória, certo? Se o São José ganhar domingo, já passa para as semifinais. Se o São José perder, tem o tira-teima na segunda-feira também lá em Franca. Então o São José nessa fase não joga mais em casa. Se passar, a semifinal volta a ter jogo aqui em São José dos Campos. Então toda a torcida aí pro time do São José, e o São José surpreendeu o time de Franca, mas mostrou que tem condição de passar para a fase semifinal e chegar até a final do Campeonato Paulista, certo, Doni? O Doni, ontem também rolou aí o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana e mais uma vez o time brasileiro perdeu, né? O Corinthians já tinha perdido em casa pro Independente Del Valle, ontem foi a vez do Galo, jogou lá na Argentina e perdeu por 2-1 pro Colón. Esse jogo foi de virada, né? O Atlético saiu na frente, o Atlético Mineiro saiu na frente, mas com um gol no comecinho do segundo tempo, parece que desestruturou o Atlético Mineiro e no final do jogo tomou a virada aí. O Rodrigo Santana acha que nem tudo está perdido, até porque o jogo de volta vai ser no Mineirão, né? Diferente do Corinthians que vai jogar em casa. Com o Carille ele não conseguiu reverter em nenhum momento essa desvantagem, né, de dois gols. O Atlético Mineiro tem todas as condições de, em casa, com o apoio da torcida no Mineirão, fazer valer o seu tamanho e passar
para a final da Sul-Americana. Quem achava que seria fácil aí, que já estava garantido uma final brasileira, que vai ser disputada lá no Paraguai, né? Pode ter uma surpresa aí, com o Corinthians praticamente eliminado, né, Doni? Talvez não consiga, pelo futebol que o Corinthians mostrou e pelo futebol que o time do Del Valle mostrou, eu acho difícil essa virada. Mas o jogo aqui do Mineirão na próxima semana é uma incógnita, viu? Dá pra esperar de tudo aí. O Galo mostrou força no primeiro tempo, o time argentino virou no segundo, dá pra esperar uma surpresa aí do Atlético Mineiro na próxima semana, tá certo, Doni? Doni, a gente vai voltar daqui a pouquinho aí dentro da programação da Rádio Mensagem, tem que falar da convocação do Tite, vai ocorrer daqui a pouco às 11 horas lá no Rio de Janeiro. Tem também Fórmula 1, viu, Doni? Quem quiser acompanhar a Fórmula 1, o GP de Singapura ocorre lá na Ásia, lá é à noite, né? Aqui vai ser às 9 da manhã no domingo, tá certo? Mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações do esporte, e desejando uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana, e convidando amanhã, às 11 horas, o pessoal sintonizar nos 1470 da Rádio Mensagem e ouvir o Panorama Esportivo, tá certo, Doni? Um abraço a todos, Douglas Araújo para o Jornal da Mensagem. Muito obrigado, Douglas, pela tua participação, e até sábado, então, com o Panorama Esportivo. Vamos às últimas informações, Ana? Sim, Doni, Blitz da Lei Seca, essa Blitz é programada para o segundo fim de semana de um festival em São José dos Campos. Órgãos de segurança realizam nessa sexta-feira e também no sábado o segundo final de semana de fiscalização durante o evento musical que acontece em São José. Na primeira semana foram contabilizados 1.402 testes de alcoolemia e 61 condutores foram autuados. A força-tarefa envolve equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Civil, Polícia Científica, Bombeiros, Detran, também a Delegacia Seccional, Secretaria de Mobilidade e outras secretarias da Prefeitura de São José, além do apoio do Grupo CCR Nova Dutra. A ação será realizada entre 22 horas e 9 horas da manhã em todas as saídas do evento. O objetivo é, claro, inibir a ingestão de bebida alcoólica por motoristas que estiverem no evento, reduzindo assim o número de ocorrências na rodovia e também em vias do município. Muito bem, 9 horas mais 6 minutos, e amanhã sábado, às 5 horas da tarde, o PSL de São José dos Campos inaugura oficialmente a sede do Diretório Municipal do Partido em São José, e o Anderson Senna, presidente do PSL em São José, já projeta as eleições de 2020 em São José dos Campos. Então amanhã o PSL já oficializa também o seu diretório. E com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã e ao 12h15 com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Um grande abraço, obrigado pela semana, obrigado pelo carinho, obrigado aí por estar conosco. Rádio Mensagem, a rádio da Diocese de São José dos Campos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.